Dados divulgados pelo IBGE apontam que o desemprego no Brasil no terceiro trimestre deste ano caiu de 8, para 7,7%. É assunto para o nosso colunista e pesquisador do IPEA, o José Eustáquio. José Eustáquio, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no AgroMais 17 horas. Conta pra gente essa novidade, por que esse desemprego teve esse leve recuo, mas já é algo a ser comemorado, com certeza, né? Satisfação é toda minha, viu, Tiago? E é bem observado. Agora, a gente tem que ponderar essas avaliações em relação à taxa de desocupação no país. Tá certo. Então explica pra gente, por que tem que ter esse ponderamento sempre? Não é o primeiro colunista, especialista que eu vejo falando isso, porque geralmente solta esses números, se comemora muito, mas existe ali algumas particularidades que têm que ser bem observadas diante disso, né? Isso mesmo, viu, Tiago? Vamos lá. Em primeiro lugar, a taxa de desocupação, ela é uma medida que faz o cômputo dos desempregados dentro da nossa economia sobre a força de trabalho que nós temos. O que acontece? Os desempregados são aquelas pessoas que não possuem emprego e estão procurando um novo emprego. E aí elas entram nesse cálculo. O que acontece é que existe também um outro conceito que são os desalentados. Os desalentados é aquela pessoa que não tem emprego, mas não está procurando um novo emprego ou algum tipo de atividade laboral para se fazer. O que acontece? Os desalentados, eles saem do cômputo da taxa de desocupação. Ou seja, o que a gente observa é que, ao longo dos últimos anos, embora a gente esteja diminuindo, né, o número de desempregados na nossa economia, o número de desalentados está subindo muito. Vou te dar um exemplo, viu, Tiago, do que seria o desalentado. O estudante, né, que não procura emprego é considerado um desalentado. Logo, ele foge desse cálculo. Por contrário, né, aquela pessoa que está desempregada e está procurando emprego, ela vai ser contabilizada. O que nós observamos é que a taxa de desocupação no Brasil, ela se encontra no seu menor patamar ao longo da série histórica que nós observamos, seja pelos dados do Banco Central, seja pelos dados do IBGE. E muitos analistas estão dizendo que a economia está em franco aquecimento. E quando eu fui observar os dados em relação ao desembolso de seguro-desemprego, o que a gente observa é que nos últimos 3, 4 anos, esse volume de desembolso ele é crescente. Logo, a gente tem um aparente paradoxo. De um lado, a gente tem a economia em franco aquecimento, como a taxa de desocupação é um indicador que mostra isso, mas do outro, a gente observa que existe um aumento do desembolso com a política de seguro-desemprego. Existe, viu, Tiago, 3 explicações para este fato. O primeiro é que, como eu expliquei, às vezes a gente pode ter um crescimento pequeno, né, do número de empregados, né, ou uma redução pequena do número de desempregados na economia, mas o número de desalentados está subindo bastante. Logo, a gente tem uma falsa impressão de que a economia está aquecida, mas, por outro lado, você tem esse grande desembolso com seguro-desemprego. O segundo ponto é relativo ao salário mínimo. E nós observamos que, de 2021 para cá, o salário mínimo real cresceu em torno de 12,7%. Ou seja, nós tivemos um crescimento do salário mínimo real. E nós sabemos que a política de seguro-desemprego ela é padronizada com o salário mínimo. Logo, o desembolso também se eleva. O terceiro e último ponto, que eu venho conversando com alguns agricultores no Brasil como um todo, seja de São Paulo, Minas Gerais ou mesmo Mato Grosso, é que existe uma alta rotatividade no mercado de trabalho. E de alguns especialistas, de um lado, mostram que a baixa qualificação é uma das explicações que explica essa alta rotatividade. E a outra também é que os
os programas assistencialistas que nós temos no nosso país também desestimulam a pessoa a formalizar no mercado de trabalho. Logo, aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, às vezes ela prefere, né, o bico de um lado, mais o benefício social do outro, do que abdicar do benefício social e formalizar no mercado de trabalho. Então, existem essas três explicações, viu, Tiago? Certo, para nós caminharmos aqui para o fim, o número de empregados também no agronegócio caiu significativamente nesse último levantamento. O que está explicando, então, essa queda? Porque nos últimos levantamentos, os números de empregados no agro haviam subido. Tem alguma coisa relacionada com safra, com esse período de queimadas, de entre-safra agora? Isso também se aplica? Tiago, é o seguinte, o número de desempregados, né, na agricultura, na verdade, a geração de empregos, ela vem diminuindo no setor agropecuário. Isso porque é uma atividade intensiva em tecnologia. Cada vez mais nós temos menos pessoas querendo trabalhar no campo e cada vez mais nós temos mais pessoas nos centros urbanos demandando produtos do campo. Para isso, a gente precisa de tecnologia. O que nós observamos é basicamente isso, tá? No cenário mais geral. Mas a gente pode pegar os dados, por exemplo, de 2024. Nós, até hoje, já geramos praticamente 1,4 milhões de empregos. Em termos formais, tá? Dentro desse ano. Para se ter uma ideia, em 2023, a economia teve uma redução dos empregos formais, em torno de 455 mil empregos. Né? Existe aí uma expectativa de que até o final deste ano a economia como um todo possa gerar algo em torno aí de 1,9 milhões de empregos. Mas é fato, o setor agropecuário ele é pouco intensivo em trabalho e é muito intensivo em tecnologia. O setor que está realmente gerando esse emprego são outros setores. Né? Em termos regionais, viu, Tiago, basicamente é o Sudeste, a região que está mais aquecida no nosso país. Agora eu vou só dar um outro dado para a gente fechar, viu, Tiago? Que é o seguinte, de cada 10 pessoas que nós temos no nosso país, 3 recebem Bolsa Família, enquanto apenas 2 estão no mercado de trabalho. Este cálculo tem algum equívoco, porque, na verdade, a política assistencialista ela tem que ser temporária e fazer com que a pessoa saia da informalidade e entre no mercado de trabalho formal. E vem ano e sai ano, na verdade, a gente vem aumentando esses desembolsos, né? Mas, na verdade, a gente não está ensinando, né, o trabalhador a pescar. A gente está dando peixe, mas não ensina a pescar. Então, a gente tem que melhorar a educação, tem que melhorar a qualificação dos trabalhadores e, é claro, investir em tecnologia. Tá certo, né? O caminho está dado, o recado também, a gente segue acompanhando, torcendo para números melhores para o nosso agronegócio e também para o número de empregados no Brasil. O José Eustáquio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Te aguardo aqui na segunda-feira que vem. Até lá. Até lá, viu, Tiago? Um abraço e bom trabalho. Obrigado.